Essa discussão que o Sadia estava tendo comigo, né, na verdade, é importante, né, a gente saber o que é, na verdade, o tensor de energia, o que é a energia e o momento do sistema. Nós vamos discutir essa questão melhor. Eu vou aprofundar. Estou só trazendo o problema agora para vocês, mas nós vamos ver que nós vamos ter que ver o que é, como que eu vou tirar, então, de uma forma geral, do formalismo canônico, que é o tensor de energia, o momento do sistema. O que é que descreve a energia e como que eu vou tirar o que descreve também o momento, se essa formulação simplesmente baseada nas invariâncias translacionais por tempo ou translações no espaço, elas estão me dando uma equação de conservação, sim. Estão me dando uma lei de continuidade, sim. Mas as grandezas conservadas, elas têm problemas para serem interpretadas como as grandezas físicas. Então nós vamos aprender uma outra formulação que me dá a maneira correta de ver a energia e o momento do sistema, que é o que a gente chama na prática, né, em inglês seria improve, né, o improved energy momento tensor. Na verdade seria o tensor de energia momento melhorado. É aquele que é simétrico, que é invariante de calibre e que é conservado também. O tensor de energia momento canônico, a energia e o momento canônicos, eles podem ter problemas na interpretação como grandezas físicas, como descrevendo a energia e o momento do sistema. Então, vamos apurar melhor essa questão. Muito bem. Isso aqui. Bom, então a gente ficou com essa discussão ainda em suspenso, né? Tá legal. Então nós vimos invariância sobre translações temporais, invariância sobre translações espaciais. Agora vou pensar nas possíveis invariâncias sobre rotações. Como é que fica, né? O que significa a gente ter um sistema que é invariante rotacional? As invariâncias, então, sobre rotações espaciais. Nesse caso, né, justamente, invariância. Vamos ver qual é a lei, vamos ver qual é a lei de conservação. Lei de conservação, a lei de continuidade, né, a equação de continuidade que está associada à lei de conservação para invariância sobre rotações. No sistema, a rotação, a gente sabe, é uma rotação que vai atuar nas coordenadas, né? Tá. Uma maneira de colocar isso aí. Bom, então a gente vai fazer uma rotação nas coordenadas. Nós já sabemos como é que funciona as rotações sobre coordenadas, são as transformações de SO3 aqui. Aí, e no espaço dos campos, nós também já sabemos como é que essas rotações funcionam. Você pegar um campo genérico, né, qualquer que seja o campo, vamos pegar filinha, né? Você sabe que esses campos vão se transformar segundo uma equação aqui, vai ter uma, sei lá, uma matriz aqui que eu vou chamar uma matriz de rotação, que eu estou chamando de R, a rotação diretamente no espaço. Vamos colocar aqui uma matriz R no espaço dos campos, vamos colocar uma outra matriz, vamos colocar uma matriz assim, atuando em fio. Claro que
vai depender do campo. Se for no campo vetorial, é uma matriz. Se for no campo espinorial, é outra matriz, né? Então, a gente sabe que a gente pode, por exemplo, no caso de um campo vetorial, a lei de transformação aqui é exatamente a mesma. Né? Então, essa matriz R, aqui eu vou colocar assim, essa matriz R para nós é exponencial, tínhamos visto, né? A gente tinha colocado assim, acho que era I sobre 2, era I, os ângulos de rotação, alfa I, e as matrizes sigma I. No caso das rotações espaciais, né, a gente tinha esse tipo de transformação aqui, a gente chamava isso, a gente pegava, na verdade, onde essas matrizes aqui, a matriz sigma I, elemento JK, era menos I, epsilon I JK. Nós tínhamos feito isso, né? Nós sabíamos como é que a rotação é vista no espaço das coordenadas e quem são os geradores 3×3 das rotações, né? São aquelas três matrizes que satisfazem dessa forma aqui, aquela álgebra, né, das matrizes de Pauli. Sigma I, comutador com sigma J, é I, epsilon I, JK, sigma K. Então, a gente já tem ideia de como as transformações de rotação funcionam, né? Pode escrever sempre dessa maneira aí. Ou seja, a gente pode pensar, se a gente faz uma transformação infinitesimal das rotações, aqui ó, delta xi, então delta xi, uma transformação infinitesimal, é só ler por aqui. Vai ser o primeiro termo daqui. Vai ficar então I, alfa I, alfa J, colocar I, alfa K, sigma K, I, J, X, lembrados aí, né? É o que dá para nós aí. Isso então é uma rotação infinitesimal no meu espaço. Tá? Onde isso aqui são os geradores de SO3, né? Na representação 3×3. Isso aqui sendo menos I, epsilon, K e J. Então isso aqui, usando essa expressão para os elementos de matriz, como nós tínhamos definido, né? Então, isso aqui dá para nós, I com menos I dá 1, dá epsilon, K, I, J, alfa, K, XJ. Isso aqui é menos, né? I com menos I dá 1. Então, se eu quiser, eu posso trocar essa ordem aqui. Então, fica I, K, J, aqui está menos. Então, que são os ângulos de rotação, XJ. Então, isso aí é uma transformação infinitesimal feita em cima das coordenadas. Agora, os meus campos, se eu pegar um campo vetorial, ele vai seguir a mesma lei de transformação. Agora, o meu campo tem uma matriz aqui, em geral, que não é exatamente essa matriz. Eu posso pegar um campo tensorial, posso pegar um campo espinorial, por exemplo. Se nós pegarmos um campo espinorial, Cilinha é exponencial de I sobre 2 alfa K sigma K. Psi. Então, no caso dos espinores, a matriz R é essa matriz aqui, que é uma matriz pertencente a SO2. Né? Então, vai olhar essa transformação. Então, a gente tem que pensar sempre que se a gente está pegando, por exemplo, um campo genérico, se for um campo escalar, claro, o campo escalar não se transforma. Se for um campo escalar, filinha igual a φ. Né? Então, a lei de transformação dos campos, vamos pensar assim, vamos colocar dessa forma. Pensar assim, vou pegar um campo genérico, um campo φ, tx. Se é uma rotação, meu campo, se não for um escalar, se for um escalar, ele se transforma trivialmente. Vou botar aqui, se ele não for um escalar, a transformação dele
nós vamos ter, no novo sistema, o campo vai estar, se ele tem uma orientação, se ele é um campo tensorial, ou vetorial, espinorial, vai estar girado, então vai ser um campo filíneo, das coordenadas T, que não mudam das coordenadas x'. Então isso aqui é o campo novo em termos das coordenadas giradas. Então ele vai ser a matriz de rotação do espaço dos campos, vamos colocar assim, atuando dx. Certo? Então, a ideia é essa. Suponhamos que eu tenha um sistema de coordenadas aqui, né? Tem esse sistema de coordenadas aqui. Vamos pensar nas transformações que nós chamamos de passivas. Nós mexemos e temos um campo aqui, esse ponto aqui. Então, esse campo aqui é um campo, vamos dizer, campo A de x, ele tem essas coordenadas nesse sistema de eixos. Se eu fizer uma rotação, né? Se eu fizer uma rotação, então, nesse novo sistema de eixos, né? Então, esse campo aqui, nesse sistema de eixos, ele é visto como um campo φ de x. Nesse novo sistema de eixos, ele vai ter componentes diferentes, portanto, ele vai ser um campo filíneo. Mas esse ponto aqui, nesse sistema de eixos, vai ter coordenadas também diferentes dessa. Então, para esse sistema aqui, esse é o campo φ de x. Para esse sistema aqui, esse é o campo φ' de x'. É isso que eu estou dizendo. Então, é o que nós chamamos de uma transformação passiva. Eu não transformei o campo, eu transformei o sistema de coordenadas. Tá? Tem duas maneiras da gente olhar uma transformação. Ou eu posso manter o sistema de coordenadas fixo, e mexo no sistema físico, faço a transformação no sistema físico e vejo que o sistema original e o sistema transformado evoluem da mesma forma. Então, há uma invariância. Ou então eu posso fazer o seguinte, eu deixo o sistema parado e mudo o observador. O observador, em vez de ser esse, passa a ser esse. Então, eu faço uma transformação no observador. Uma transformação de observador. Então, eu deixo o sistema físico passivo. Então, é o que a gente chama de uma transformação passiva. Ao passo que, se eu deixar o eixo parado e mexer no sistema físico, eu fiz uma transformação ativa. Eu mexi no sistema físico. Né? Por exemplo, em astronomia, a gente não mexe nos planetas, nem nas galáxias. As galáxias estão lá. A gente mexe no telescópio, no observador. Então, é uma transformação tipicamente passiva das transformações que a gente usa em astronomia, cosmologia. Né? Agora, a gente pode mudar o sistema de eixo também. Então, o sistema físico está lá parado, ou então eu posso fazer uma mudança no sistema de eixo. Eu mantenho, eu mexo na amostra. Né? Então, eu posso, num acelerador de partículas, o que eu faço, o laboratório é sempre o mesmo. Eu mexo na amostra, eu posso pegar a amostra, colitir nessa direção, colitir nessa direção. É uma transformação ativa. Nós estamos adotando aqui a transformação passiva. Então, o que eu estou dizendo é isso. Eu tenho um sistema de coordenadas assim, e aí eu tenho um sistema físico, né, descrito por um conjunto de campos. Estou colocando uma flechinha porque é a maneira mais fácil de representar um campo que tem orientação. E aí, se eu fizer uma transformação, né, eu posso fazer uma transformação de rotação, sair desse sistema, então aqui é YX, e passar para um sistema X', Y'. Claro, nesse novo sistema, as coordenadas do meu campo mudam, né? As transformações, essa coordenada aqui, né? E essa coordenada aqui. Ao passo que aqui no sistema, a coordenada é essa e essa. Então, eu tenho no sistema antigo, coordenadas dx, quer dizer, meu campo φ de dx. No sistema novo, vão ser essas coordenadas giradas, então, no sistema novo, e compondo as coordenadas novas, é isso aqui. Então, nós estamos adotando a transformação passiva. Transformações do ponto de vista do observador. Transformações de observador. Mudou o sistema de referência. E aí, mudando o sistema de referência, os campos mudam. Então, isso aqui é a transformação do meu campo. Tem dois tipos de transformação, então. Eu tenho uma mudança que vem devido à variação do argumento, e tenho aqui a matriz que faz a rotação do campo. Posso escrever, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Fininha, Tx', aqui é o campo em geral. Ele vai ter aqui, vou botar, sempre poder botar dessa forma, exponencial de I, os parâmetros alfa, kappa, e aqui os geradores
GK atuando em φ de Tx. Por exemplo, se eu estiver falando de um campo genuinamente escalar, se nós estivermos falando do campo escalar, então o campo escalar, característica dele é que o φ' de T x' é o φ de Tx. Ou seja, os geradores são todos zeros. Na representação escalar, os geradores do grupo de rotação são todos identificados com o zero. Então, trivialmente representados. Claro que o ΔΦ não é zero. O ΔΦ eu posso pensar isso aqui assim. Isso aqui é o φ' de T. Quem é x' aí? X' aí é xi menos εi jk, os parâmetros da rotação, αj, xk. Tínhamos visto ainda agora. Isso aqui é uma rotação infinitesimal feita em cima das coordenadas. Isso aqui vai ser igual ao φ de Tx. Então, se nós definirmos, né, φ' de Tx menos φ de Tx como sendo delta, né, então delta φ de Tx, devido a uma rotação para o campo escalar, vai ser φ' de Tx, né, menos φ de Tx, né, então eu vou ter, expando esse cara aqui. Observe o seguinte, se eu expandir esse lado esquerdo aqui, o lado esquerdo vai ficar φ', olha só, o lado esquerdo aqui vai ficar φ' de Tx menos ε. Vou derivar φ em relação a xi, φ', e aí vezes a variação na coordenada, vezes, que a gente vai ficar mais, né? Regra, estou fazendo a expansão de Taylor aqui. Então vai ficar φ' de Tx mais a derivada de φ' em relação a xi, delta xi, que é menos εi jk alfa j xk. Então, o meu delta, então isso aqui é φ', isso aqui tem que ser igual a φ de Tx, campo escalar. Então, esse cara, menos esse, φ' menos φ, está dando. O que está dando? Então, φ' igual a menos isso, então aparece menos aqui em evidência, igual a φ. Φ' menos φ igual a isso aqui, igual a ε i j. Vou até botar o S na frente. ε i j alfa j. Paramos na rotação, usamos de rotação, xk vezes, claro, o VI. Olha só, então isso aqui é o delta φ. Mas aqui eu deveria ter um dφ, eu estou tendo φ', mas pensando que eu estou trabalhando em primeira ordem dos parâmetros, φ' é φ mais um delta φ. Então, esse termo novo que apareceria aqui seria um termo de segunda ordem do infinitésimo. Então, considerando esse parâmetro infinitesimal e esse ΔΦ também infinitesimal. Então, para efeito, aproximação de primeira ordem, φ' ou φ é a mesma coisa. Claro, isso aqui mais termos de ordem alfa 2. Então, quando eu escrevo essa relação assim, φ' de Tx' é igual a φ de Tx, isso é o que caracteriza um campo escalar sob rotações. O que eu estou definindo como a variação do campo, que é o φ', é o campo, é a variação do mesmo argumento. É o φ' de Tx menos o φ de Tx. Isso me obrigaria aqui a trabalhar com φ'. Mas φ' é φ mais ΔΦ. Então, apareceria um infinitésimo de segunda ordem. Então, para efeitos de infinitésimo de primeira ordem, é lícito eu ter aqui assim. Então, tá legal. Então, isso aqui é a variação do campo escalar em primeira ordem. ΔΦ. Então, tá aqui. ε i jk, os parâmetros da rotação,
Tá legal. Se eu pegar um campo vetorial, isso aqui já não é mais zero. Os geradores não são nulos. Quando eu pegar um campo vetorial, vou botar aqui a lei de transformação do campo vetorial é essa aqui. A linha, vou botar assim, ó, A, I, linha, de P, X linha, o campo vetorial. Vai ter que ser a matriz de rotação, que é a mesma matriz RJ, não poderia pegar assim, a gente poderia pensar assim, exponencial de I, alfa kappa, G kappa. Essa matriz aqui é a matriz que faz a rotação, elemento IJ, A, J e PX. Então isso aqui é a rotação de um campo vetorial. Claro, no espaço de vetores, nós já aprendemos quem são os geradores das rotações no espaço dos vetores. São os mesmos geradores que no espaço de coordenadas. Então, no espaço de vetores, os geradores GK são os próprios sigma kappa. Então, GK e J é menos I, epsilon, kappa e J. Então, para o campo vetorial, então nós vamos ter o seguinte, vamos ter A, I, linha de T, X linha I. X linha I, então, é XI menos epsilon I, J, alfa J, X igual, primeiro termo é identidade, então vai ficar igual a I de Tx. E aí vou ter esse termo aqui. Primeira ordem, I. A primeira ordem vai ficar I alfa kappa GK. Isso aqui, I com menos I vai dar, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar menos epsilon I J kappa alfa J a kappa. Então, isso aqui é a transformação em primeira ordem alfa de um campo vetorial. Então, ele agora vai ter uma variação devido à mudança de argumentos por rotação, mas agora tem uma variação que vem devido ao campo também se transformar. Ele tem uma matriz de transformação não trivial. Nesse caso, as duas coincidem porque o campo é vetorial. Eu vou deixar essa relação aqui armada. Vamos pegar agora o campo espinorial e fizer a mesma coisa que o campo espinorial. Então, se eu pegar o campo espinorial, eu vou ter psi' de T, x' vai ser exponencial. Aí sim, então muda radicalmente a matriz. É alfa kappa e aqui é o sigma kappa. Tá certo? E aqui é o psi Tx. Então, como é que fica essa lei? A lei de transformação sobre rotações infinitesimais. Vai ficar psi alfa linha de T x' I menos epsilon I J kappa alfa J x kappa é igual. O primeiro termo é a identidade, tá? Então, psi alfa dx. Mas agora, os geradores já não são mais as matrizes espaciais, né? Mas vai aparecer aqui um fator I sobre 2, alfa kappa. Aí as matrizes sigma kappa, elemento alfa beta, psi beta, dx. Então isso aqui é a transformação infinitesimal de um campo fermiônico sobre rotações. Quem faz a rotação, a parte infinitesimal da rotação em cima do campo, são as matrizes de Pauli. Aqui, quem faz as rotações infinitesimais em cima do campo vetorial são as matrizes sigma, aquelas matrizes de Pauli 3×3, que são as mesmas que atuam nas coordenadas. Por quê? Porque tanto o campo vetorial quanto as coordenadas espaciais, elas estão no mesmo espaço
do ponto de vista das rotações. Então, elas são rodadas pela mesma matriz. A matriz que aparece aqui é a mesma que aparece aqui. Mas no caso do férmio, não. E se eu pegar, por exemplo, outro campo que esteja numa outra representação, por exemplo, suponhamos que eu pegue um campo de rank 2. Posso apagar? Isso aqui eu vou deixar aqui. Se eu pegasse, por exemplo, um campo se eu pegasse esse campo assim, um campo tensorial de rank 2, T, I, J, de TX. Como é que esse campo se transforma sobre rotações? Sobre uma rotação. Ele vai, claro, num T, linha, I, J, de TX, linha, que é, cada termo desse vai com uma rotação. Então vai ser R, I, kappa, R, J, L, T, kappa, L, TX. Agora, claro, nós sabemos quem é essa matriz de rotação. Cada índice desse está no setor espacial. Então, para cada índice desse, essa matriz aqui, tá, claramente, ela é delta I kappa menos, é isso aqui, ó, mais I, o menos I, fica mais um, mais epsilon, I kappa, epsilon, vamos botar aqui, L, não, já tem I, vou botar aqui uma outra letra, M, I kappa, é isso aqui, ó. Teria que pegar para cada índice, para aquele índice I kappa, então que seria I kappa, a kappa. E aqui eu botaria uma letra N. Então ficaria I alfa M menos I epsilon M I kappa. Então ficaria menos aqui epsilon. Isso. Ficaria menos epsilon I M kappa alfa M alfa M, isso é M kappa. Isso aqui. E esse aqui ficaria delta de JL menos epsilon. Igual vocês estão vendo aqui, ó, segue esse mesmo padrão aqui, ó. Esse índice vai para esse índice, o índice do parâmetro e o índice do campo na original. Então, claro, esse cara aqui é o primeiro índice, é o índice do campo. Quer dizer, cada índice desse se comporta como se fosse separadamente um vetor. Então, dá menos epsilon J, N, L, alfa N. E aí, claro, isso aqui atuando em T, kappa, L, TX. Então, quando eu fosse tirar a transformação infinitesimal do campo de rank 2, eu ia exatamente, eu vou aí, isso aqui. Então, para o campo de rank 2, eu vou ter uma situação, tá, isso aqui, mas tem que ficar muito semelhante. Eu vou ter T' e J, TX', T, aí aqui eu vou ter, sei lá, vamos ter confusão aqui, vamos chamar de XM menos epsilon M, N, kappa, chamar até NMP, alfa N, XP, daqui de coordenadas, tá? Igual. Aí aqui eu vou ter, ó, delta vezes T, vai dar T, I, J, TX. E aí agora vamos ter dois termos. Delta do primeiro vezes o epsilon do segundo, então menos epsilon. O delta o kappa vai ser epsilon JNN, alfa N, T, I, L, e depois o outro termo vai ser menos epsilon I,
N, L, alfa, P, L, J. Tá, então eu estou fazendo isso aqui. Isso vezes isso, vezes isso. Isso vezes isso, vezes isso. Então, o K fica aí, e o L, o aqui e esse vezes esse. Oi? Ali, N, L, Aonde? mais 5. Você multiplica com... Aqui. Não, N, segundo. N, L. Então faz N ou N, porque é mútuo. Ah, não, você já Poderia botar N aqui. Pode também, não faz. Ah, não, tá certo. Mas aí, como é índice muda, eu já chamei de como é índice saturado. Tá? O que é importante é isso aqui, ó. Que o primeiro índice está aqui, então o índice contraído está aqui e o índice livre do campo está aqui. Esse índice, o segundo índice satura no parâmetro da rotação. Parâmetro da rotação, tá? Legal? Então, isso aqui é a lei de transformação de um tensor de rank 2 sobre rotações. E assim vai. Então, fizemos o spinor, fizemos o tensor. Qualquer tensor agora, qualquer campo vai seguir esse padrão. Por exemplo, deixa eu só lembrar aqui, só para poder guardar. Não sei se vai ficar para a próxima aula, né? Mas vamos pegar agora um campo que tem uma natureza mista, que tem um índice tensorial e um índice spinorial. Suponha que eu pegasse esse campo aqui. Suponha que eu pegasse esse campo. O campo tem o índice vetorial e o índice espinorial. Se eu fizer uma rotação nesse campo. Então a gente já sabe como é que vai ser o parâmetro, como é que vai ser o padrão que eu botei. I, alfa, linha, de T, x'. X' é sempre a mesma coisa. X' I menos epsilon I. N, alfa, N, x'. Então isso aqui é a transformação infinitesimal da nova coordenada. Aqui é o x'. X menos igual. Agora, vai ficar o que alfa, a parte não se transforma, que é a parte da identidade. Agora, esse cara vai ter um índice que vai rodar como vetor e vai ter um índice que vai rodar como spinor. O índice que roda como vetor é menos epsilon I, será PQ, alfa T, Q alfa, de TX. E o índice que roda como spinor vem dessa forma. Mais I sobre 2, alfa kappa, sigma kappa, alfa beta, que aí o índice vetorial fica quietinho. I beta. Então, nessa parte aqui, esse campo tem a rotação devido ao caráter vetorial dele. Então, ele responde como um vetor, deixando o índice fermiônico parado. E nesse pedaço aqui, ele responde como um férmio, quer dizer, ele tem o seu índice espinorial girado, mas ele fica inerte como vetor. Então, a parte vetorial dele fica inerte aqui, e aqui é a parte espinorial que fica inerte. Como foi aqui? Esse cara aqui tem dois índices vetoriais. Então, nessa parte aqui, o índice I ficou inerte. E nessa parte o índice J ficou inerte. Como são dois índices de mesma natureza vetorial, eles seguem o mesmo padrão de transformação das coordenadas. Esse cara aqui é misto. Uma parte dele é vetorial e uma parte dele é espinorial. Então, esse é o padrão de transformação dele sobre uma rotação infinitesimal. Então, essas são... E aí agora eu posso pegar qualquer campo, não importa. Basta que eu veja cada índice que caráter tem. Então, essas são as rotações dos campos. A questão agora é, se eu faço uma rotação, o meu Lagrangiano, a minha densidade de Lagrangiano, é uma grandeza que não tem índice, é uma grandeza escalar do ponto de vista das rotações. Por quê? Porque o Lagrangiano ele vai estar dando uma ação. Né? A ideia é uma ação, é um elemento aqui de volume, que é invariante sobre rotações. Sobre rotações isso aqui não muda. E a variação do elemento de volume sobre rotações também é uma variação invariante. O elemento de volume, né, sempre se transforma assim, d3x' dx, dx, d3x. Né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o determinante do jacobiano, da transformação. Então, se eu pegar o determinante do jacobiano da transformação, x' i igual a r i j xj.
Então, quando eu vou tirar, isso aqui é a matriz que faz a transformação de coordenada. Como o determinante dela é 1, porque ela é só 3, automaticamente esse jacobiano é 1. Então, claro, o elemento de volume, ele não muda por rotações. Então, como a ação é uma grandeza escalar, do ponto de vista das rotações, claro, a minha densidade do Lagrangiano no espaço coordenado, né, ela deve ser também invariante sobre transformações de rotação. Então, o meu Lagrangiano é um invariante. Então, a gente tem que seguir qual é o parâmetro. Então, eu sei cada campo como se transforma. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vou pensar aqui. A variação do meu Lagrangiano sobre rotações está assim. Claro, do ponto de vista, ele não tem uma matriz que transforme ele, mas claro, o meu Lagrangiano depende implicitamente de x. Então, a transformação de x induz uma variação do Lagrangiano. Vamos deixar assim, a variação do Lagrangiano sobre rotações vai ser a variação do Lagrangiano em relação ao campo φ, a qualquer campo φ, e a variação do campo φ sobre rotações. Nós vamos especificar isso aqui. Depois, a variação derivada do meu Lagrangiano em relação a φ ponto é a variação sobre rotações do meu φ ponto. Vou colocar assim. E, finalmente, a variação do meu Lagrangiano, derivada do meu Lagrangiano, em relação a d e φ, e a variação sobre rotações do d e φ. Então, isso é como o campo se transforma sobre rotação. O Lagrangiano depende dos campos, das derivadas temporais e das derivadas espaciais. Já omiti a dependência em t e x. Então, o Lagrangiano não depende explicitamente de x. Então, não precisei tirar a derivada do Lagrangiano em relação a x e fazer a rotação do x. Eu só sei que a variação total do meu Lagrangiano sobre rotações vai ser devido, né, às variações dos campos que comparecem na dependência do Lagrangiano. Φ, qualquer campo φ, genérico, φ ponto, e delta φ. Vou só fazer uma observaçãozinha aqui. E aí na aula que vem a gente retoma a partir daqui. Vamos deixar esse campo φ genérico. Vocês entenderam o que eu estou colocando? O campo, vamos colocar assim, vamos dizer que qualquer que seja o campo, eu posso sempre grafar a transformação do campo dessa forma, assim, filinha de t, x', vai ser uma matriz aqui que vai ser exponencial de I, alfa kappa, gerador G kappa, atuando em cima do φ de tx. Essa maneira aqui é uma maneira genérica, universal, porque dependendo do caráter do campo, eu escolho o GK. Então, só você lembrar, se eu estiver falando de campo escalar, é só fazer GK igual a zero. Não tem gerador, não tem rotação. Então, o campo não vê a rotação, ele só sente a rotação pelo argumento, mas não por si próprio. Ele não tem aquilo que a gente chama de uma polarização sua, ele não sente a rotação, né? Ele sente a rotação pela dependência que ele tem na coordenada. Se o meu campo for o espinor, no caso de campos espinoriais, nós já sabemos quem são os geradores das rotações do setor espinorial, que são as matrizes de Pauli sobre 2. Se eu pegar campos agora vetoriais ou tensoriais, vão ser simplesmente repetições. No caso do campo vetorial, as matrizes de rotação são aquelas próprias sigma kappa, cujos elementos de matriz nós conhecemos, é menos I, epsilon, kappa. Então, a gente pode deixar a transformação do campo genérica em função do gerador.
E aí, de acordo com o tipo de campo, eu coloco o gerador adequado, fica uma coisa genérica, universal. E a gente pode então dizer o seguinte, a variação, vamos botar o seguinte, então, filinha de T, x', vamos dizer que vai ser x mais delta x. Claro que eu sei quem é delta x, só que vou botar soma. Já sabe quem é delta x? É menos epsilon i jk alfa j xk. Então a gente sabe quem é isso aqui sobre rotação. E aí a gente pode dizer que isso aqui vai ser o próprio φ, infinitesimalmente, vai ser sempre φ de tx mais i alfa k gk φ de tx. Vamos colocar dessa forma. Isso é a transformação infinitesimal de um campo, tudo aquilo que a gente fez anteriormente fita aqui. Claro, se for um campo escalar, GK é zero, isso não tem. Se for um campo fermiônico, é só botar aqui sigma k sobre 2. E aí pensar, claro, é um psilinha alfa, vai ficar i alfa k, sigma k, alfa beta, psi beta. Se for um campo vetorial, é só botar aqui a linha i. Então, o GK vai ficar sigma k e jj. Mas aí eu sei quem são os sigma k e j, são zero. Então, se for um campo de rank 2, vão ficar dois índices aqui. Então, eu vou ter uma transformação dessa para cada índice. Então, essa lei de transformação aqui, ela atende a todos os casos se a gente identificar o GK na representação correta. Certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Agora, vamos precisar de uma outra coisa. Nós sabemos a variação dos campos. Claro, a variação da derivada temporal é a mesma coisa, porque a derivada temporal do campo, ela tem um DDT, ela não vê as rotações. Então, claro que se eu pegar essa lei de transformação que vale para os campos, ela vale também para as derivadas temporais. Se eu derivar essa equação aqui em relação a T, a derivada temporal de um campo, ela não vê a rotação. Derivada DDT não tem rotação. Então, ela vai deixar o campo vendo a mesma rotação. Agora, se eu tirar a derivada espacial, é diferente. Quando eu tenho o campo φ, e aí eu tiro dele a derivada dele, esse campo ganhou um índice a mais. A derivada dele vê a rotação, que é um ddx. Então a gente tem que ver como é que a derivada se transforma sobre rotação. A gente pode pensar o seguinte: d' i, derivar em relação a x' i, é derivar em relação a xj e derivar xj em relação a x', certo? Então, se eu pegar a derivada, o operador de derivada, então, ele carrega uma noção de rotação. Ele tem um jacobiano aqui. Ele sente a rotação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, vou apagar aqui um instantinho só, é que se nós pegarmos a rotação, só tirarmos a derivada do campo, fizermos a rotação, fizemos isso aqui, ó, TI, de φ, tudo linha, então, o campo, né, tudo linha, o campo, a derivada do campo transformada, ele vai ver, não só, então, tem dois índices agora, tem o campo em si, já tinha essa matriz dele, tem isso aqui, R de φ, dx. Mas, essa derivada aqui, ela também vê a rotação. Então, a gente poderia pensar assim, derivar em relação a x' aí, é derivar em relação a xj, e derivar xj em relação a x'. Então, vamos ver o que vai ser isso. Quem é dxj, dx'. Então, a gente sabe o seguinte, ó, x' aí é xi menos epsilon i jk alfa j xk. Então, vamos dizer que era, se eu inverto essa relação, claro, xi é x' aí mais epsilon i jk alfa j xk. Mais.
a diferença entre x e x' é o outro infinitésimo. Então, para efeito de inversão dessa transformação, é isso que eu tenho isso. Eu, no fundo, eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho essa relação, x' igual a rx, x é r menos 1. X', isso que eu estou dizendo. Se r é exponencial de i alfa kappa sigma kappa, r menos 1 é isso aqui. Então, simplesmente é botar um gerador com sinal menos. Quando eu boto o gerador com sinal menos, é só colocar o epsilon. Então, é isso que eu fiz aqui. Quer dizer, essa transformação x', a rotação de x em x' é isso. O inverso dessa rotação é botar um sinal mais, por causa disso. Quando eu inverto essa matriz, eu boto menos 1. Então, quando eu escrevo x em função de x', o que vai acontecer é que o gerador vai aparecer multiplicado por menos 1. Multiplicar o gerador por menos 1 é trocar o sinal do epsilon. Certo? Então, a transformação está invertida. Então, quando eu for derivar xj em relação a x', eu posso fazer isso aqui. Derivada de xi em relação a x' kappa, posso pensar assim. É um delta de i kappa, claro. Quando eu derivar isso aqui em relação a x' kappa, o i tem que ser igual a delta de kappa. E quando eu derivar isso aqui em relação a kappa, vai ser mais epsilon i j kappa alta kappa. Então, isso aqui, x' kappa, delta de i, não, tem kappa de raiva. Alfa J, eu errei, obrigado. Alfa J, x' kappa. Isso. Quando eu derivar em relação a x kappa, então, o alfa J. Então, esse jacobiano aqui, então, do ponto de vista das transformações, quer dizer, estou dizendo que d' i é isso aqui, vamos botar essa matriz aqui, que é delta de ji mais epsilon ji kappa pegar o índice contraído é o índice do meio, né? Então vamos ficar, se quiser aplicar a mesma coisa aqui, vamos ficar delta de ji mais epsilon j, sei lá, m i alfa m. O índice inferior, esses dois índices ficam aqui, esse primeiro índice está aqui, o índice inferior é o último. Então, olha só, d' aí, é isso aqui. Então, d', isso aqui tudo, claro, atuando com dj. Isso aqui. Isso aqui é o jacobiano, que é a matriz inversa, vezes a derivada. Então, uma transformação de rotação faz que a derivada, o operador de derivada fica assim, d' i é di, ij, delta j da di, e aí aqui, esse j aqui vai ficar mais epsilon j m i alfa m dj. É só arrumar. É só botar o i aqui na frente, posso botar. E aí trocar o mj. Aí vamos ser menos aqui. Tá certo. Então tá lá. Então, a gente, quando for fazer a transformação da derivada, vou apagar isso aqui para tudo, se eu vou apagar, para não ficar confuso. Para não ficar mais confuso do que já está. Vou botar só aqui. Como é que vai ser a transformação? Então, esse cara aqui fica assim, ó. Isso aqui é d' i. Filinha, é só substituir cada coisa. Derivar em relação a x' i é derivar xj em relação a x' i e derivar em relação a xj. Isso que eu estou colocando aqui, substituir isso aqui. D' i é derivar em relação a x, derivar x em relação a x. Isso que está aqui. E filinha, então isso aqui, esse operador atuando. Então, filinha é R, φ. O que nós fizemos agora, vou expressar isso aqui. Então, dessa forma, eu sei que o DI, φ, linha, no final do dia, isso aqui vai se transformar dessa forma. Essa matriz aqui, né, que é a nossa matriz RJ, o RJI, é o R menos 1, né?
x em relação a x', isso aqui é o R menos 1. É o vetor, é a matriz R de SO3 no espaço mesmo, né? Elemento JI, DJ. E a matriz R. Agora é só pagar a parte, claro, pegar a parte infinitesimal disso, né? Isso aqui é exponencial de alfa kappa, G kappa, φ. Claro, isso tudo aqui é constante, nada disso aqui depende das coordenadas, é só botar o J aqui. Então, o papel da rotação, da derivada, foi só colocar essa nova matriz aqui, na transformação do campo. Só isso. Só colocar esse R menos 1. Então, quer dizer, quando eu for fazer essa expansão aqui, ou seja, isso aqui é d' do filhinha do t, x mais delta x, né, que é o x', que é o x mais delta x. Então, isso aqui vai ter esse pedaço aqui, delta de J, mais, né, esse pedacinho do F, mas esse pedacinho que nós tínhamos visto. Né? Esse é mais ou menos epsilon, mas eu acho que é menos. Epsilon. Epsilon. Kappa. J. Alfa kappa. Aqui a identidade, o espaço dos campos, mas I, alfa kappa, G kappa. E tudo isso aqui atuando em J. Certo? Então, esse pedaço aqui está fazendo a transformação da derivada. Esse pedaço aqui está fazendo a transformação do campo, como tensor. E esse pedaço aqui está fazendo a transformação da coordenada, do argumento do campo. Então, é só colocar tudo isso junto. A gente vai fazer isso melhor na aula que vem. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é sobre isso, que ao fazer, na próxima aula, a variação do Lagrangiano sobre rotações, a única novidade é isso aqui, quer dizer, isso nós conhecemos, mas isso aqui nós tivemos que descobrir. Quando eu tiro a derivada de um campo tensorial qualquer em relação à coordenada espacial, eu ganho um novo índice tensorial. Então, esse cara aqui é uma outra classe tensorial que não o campo. Se esse campo é um escalar, esse campo é um vetor. Se esse campo é um spinor, esse campo aqui é um spinor vetor. Se esse campo é um vetor, esse campo passa a ser um tensor. Ficam dois índices. Então, a derivada introduz um caráter tensorial novo na representação do campo. E é isso que nós estamos levando em conta. Então, isso aqui é um tensor novo, que eu tenho que transformar tanto a derivada quanto o campo. Por isso que nós fizemos aqui, ó. Então, a transformação da derivada, nós sabemos quem é. A transformação do campo, d', está aqui. A transformação da derivada e a transformação do campo. Agora, é só abrir isso aqui. Nós sabemos quem é isso aqui e sabemos quem é o filhinha. Então, a gente já sabe quem é isso aqui. O filhinha de t mais delta x é o φ de tx mais essa parte. Então, a gente sabe quem é a transformação da derivada do campo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar essa expressão aqui para chegar àquilo que é o momento angular do campo. E aí o campo, o sistema de campo, ele vai ter um momento angular orbital e vai ter um momento angular intrínseco de spin. O momento angular orbital vocês já estão vendo, para onde ele está saindo. Saindo daqui. Né? Opa! Está daqui. Quando a gente escreve isso aqui, né? Quando a gente escreve aqui φ de t, x mais delta x, né? A gente ganha aqui justamente φ de t, xi mais delta xi, que é menos epsilon i j kappa, alfa kappa, x kappa. Então, quando a gente expande isso aqui em primeira ordem, a gente vai ter φ de tx, aí vamos ter o primeiro termo que vai ser a derivada. Isso aqui é o delta xi, então di φ multiplicando delta x, epsilon i j kappa, alfa kappa, x, alfa j, x kappa. Quando a gente fatora esse parâmetro, quem é
XKDI. Vai formar aqui um operador que vai ser epsilon I. Vai formar algo aqui que vai ser alfa J, epsilon J, I, K, XK, DI, atuando aqui, ó. Isso aqui é o produto vetorial, R vetorial V. Isso aqui é o produto vetorial, isso aqui é X, está antissimetrizado. Então isso aqui é justamente o operador de momento angular orbital do campo. Então, a variação do argumento, campo, vai me dar a parte de momento angular orbital. E a matriz que roda, que gira diretamente em cima do campo, né, a matriz alfa, G, que está aqui, que faz essa rotação em cima do campo, é a matriz que está vendo o campo como um objeto tensorial, ou seja, é a matriz de spin do campo. Então, nós vamos ter duas contribuições do tensor de momento angular. Nós vamos ganhar uma parte de momento angular orbital, que simplesmente olha o argumento do campo, independentemente do caráter tensorial dele, e vamos ter um pedaço do momento angular que vai depender dessas matrizes aqui, que fazem a rotação em cima do campo, que é essa matriz aqui, que é o que vai dar então o espírito. Então, na aula que vem, vamos chegar, vamos trabalhar direto no momento angular orbital do campo, no momento angular total do campo, e aí que nós vamos ver que a origem desse conflito que nós estamos tendo no que é energia e no que é a newtoniana dos campos está vindo da matriz de spin. A matriz de spin é que está fazendo toda a confusão. Por isso que o campo escalar não vê nenhum problema. Mas os demais campos, eles começam a ter esse conflito entre o que é momento, o que é energia e o que é hamiltoniano devido a essa matriz de spin. Então a questão começa a ter, a gente começa a ver uma luzinha lá no final do ano, certo? Então na próxima aula vamos praticamente passar o tempo todo discutindo a questão do tensor de energia e momento canônico e a questão do spin para poder chegar a um consenso do que deve ser então um bom tensor de energia e momento, levando em conta o spin do campo, certo? Tá, eu sei que isso aí é um pouquinho confuso, a primeira vez que o cara deu muitos índices assim, mas vocês eu acho que podem reproduzir facilmente o que eu coloquei para vocês. São duas coisas, é só um pouquinho de teoria de grupo, é só organizar a cabeça de vocês. Tem duas coisas em jogo: a transformação da coordenada e a transformação do campo como uma estrutura tensorial, como uma representação do grupo SO3. Claro, e aí o lagrangiano é um escalar. A transformação de rotação dele vai ser do simples escalar. Ele não é zero, porque o lagrangiano depende implicitamente de x. Então, ele tem uma transformação. Tá bom, gente? Eu acho que isso aqui vai responder, vai colocar a gente. Se a gente parar aqui, a gente está num bom ponto para parar, porque na aula que vem a gente retoma um pouco essa discussão final e aí vai chegar na expressão daquilo que é o tensor de momento angular de um sistema de campos. Tá bom? Vou deixar só um exercício para vocês fazerem. A mais. Pensar o seguinte: tem um sistema de dois campos interagindo, dois campos misturados. Eu tenho
Mas eu tenho dois campos vetoriais, A e B. Misturados. Vou dar uma densidade lagrangiana para ambos, tá? Os campos são reais, tá? Dois campos vetoriais reais. São dois campos vetoriais reais. Isso aqui é importante. Parâmetro melhor. Parâmetros. Derivada temporal dos dois estão misturados. Tá legal. Eu vou colocar aqui um termo que vai ser alfa rotacional de ao quadrado meio embaraçado com esse termo aqui. Mas eu vou deixar. Vamos ver vocês trabalhando, vocês verem. Mas é possível. Eu estou deixando esse parâmetro de ser. Todo mundo tem essa densidade lagrangiana. Eu queria que vocês trabalhem, porque são campos do lagrangiano, tá?
é quadrático nos campos, eu não coloquei assim nenhum termo grande de interação. O que eu queria que vocês tivessem aqui seriam as equações de Euler-Lagrange, né? Claro, para A e B. Vou tirar as equações de Euler-Lagrange, os dois campos, e aí fazer a discussão daquilo que é a densidade de energia do sistema AB, né? Os dois campos, tirar a densidade de energia do sistema, tirar aquilo que seria o vetor de Poynting do sistema, e aí, paralelamente, ver o hamiltoniano, aquilo que seria o hamiltoniano, e aquilo que seria a densidade de momento vista pelo formalismo hamiltoniano. Quer dizer, fazer aquele paralelo. Aquilo que a gente tira pelas equações de Euler-Lagrange e aqui, aquilo que a gente tirou esse lagrangiano não depende explicitamente nem de t nem de x, então ele tem invariância translacional, tem invariância sobre translações temporais e invariância sobre translações espaciais. Então, a lei, né, ddt de h mais divergência de t é igual a zero. Daqui vocês vão poder ver o que é o hamiltoniano e o que é o p, devido à invariância sobre translações temporais. Mas daqui, vocês diretamente pelas equações de Euler-Lagrange, por enquanto, ainda é o método mais seguro que nós temos para tirar a energia e a densidade de momento do sistema. Até nós entendermos a questão do que é o tensor de energia e momento no formalismo canônico, realmente, nós ainda temos que optar por esse procedimento aqui para tirar a energia no momento do sistema. Certo? Então, deixo como exercício para vocês fazerem isso aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar diretamente as rotações. Bom?